Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo sobre bafômetro. Nossa, é impressionante como vocês gostam deste tema. Na realidade, o vídeo de hoje ele surgiu a partir de dúvidas que eu tenho recebido de clientes com relação ao Código de Trânsito que foi alterado pela Lei 14.071 de 2020, que entrou em vigor no dia 12 de abril de 2021. Como essa lei trouxe significativas mudanças para a somatória de pontos no que se refere à instauração de processo de suspensão, muita gente teve dúvida também com relação à multa do bafômetro. E aí eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer se houve alguma alteração na multa do bafômetro e, consequentemente, na instauração do processo de suspensão decorrente desta multa, no que se refere à Lei 14.071 de 2020. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Érica Avalone, eu sou especialista em legislação de trânsito e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre bafômetro. Afinal, mudou alguma coisa com a nova Lei de Trânsito? Começo meu vídeo falando da conduta de beber e dirigir. Que fique muito claro aqui que eu não defendo esta conduta. Na verdade, eu trago informações sobre como acontece, as penalidades, consequências, medidas administrativas da multa do bafômetro e informo aos condutores que eles têm o direito de se defender. Este é um direito previsto na Constituição Federal. Então, se de repente você foi multado pelo bafômetro ou você se recusou a fazer o teste do bafômetro, saiba que você tem sim o direito de se defender. Como eu falei, é um direito previsto na nossa Constituição Federal. Então acompanhe o meu raciocínio. A multa do bafômetro, ela tem duas penalidades que decorrem de duas condutas. Bom, vamos lá desde o comecinho. De repente você é parado numa blitz da lei seca. E aí, a partir disso, você tem duas opções. Ou você pode fazer o teste do bafômetro, ou você pode se recusar a fazer o teste do bafômetro. Vamos pensar na primeira hipótese. Você resolveu fazer o teste. Bom, a partir daí, o seu teste ele pode dar um resultado positivo ou um resultado negativo. Se o seu teste der negativo, muito bem, você está limpo, não ingeriu bebida alcoólica, pode seguir dirigindo. Porém, se o seu teste der positivo, lembrando que existem uma margem de erro do equipamento, não é margem de tolerância, tá? É uma margem de erro de 0,04. Esta margem de erro é determinada pelo Inmetro, que coloca lá, né, que todos os equipamentos que fazem medição precisam ter uma margem de erro, ok? Então, se o seu teste ele for superior a 0,04, ou seja, a partir de 0,05, você está apto a ser multado pela infração ao artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Em contrapartida, quem se recusa a fazer o teste do bafômetro também pode ser multado. Esta é uma infração, aliás, ao artigo 165A do Código de Trânsito Brasileiro. Vale frisar que a recusa ao teste do bafômetro está tendo uma discussão lá no STF sobre a inconstitucionalidade desta conduta. Então, enquanto ainda este incidente de inconstitucionalidade, né, na verdade essa ação direta de inconstitucionalidade, ela ainda não for julgada, o artigo 165A, ele está válido e ele surte, aliás, todos os efeitos das penalidades decorrentes ali da infração por meramente se recusar a fazer o teste do bafômetro. Então entenda que a simples recusa é uma infração de trânsito. E quais são as consequências, né? Quais são as penalidades destas duas infrações? Então, teste do bafômetro com resultado positivo, acima de 0,04, e a recusa ao teste do bafômetro. As consequências são duas, na verdade são duas penalidades. Multa no valor de R$ 2.934,70, além da suspensão da CNH
por 12 meses. Importante frisar aqui para vocês o fato de que no momento da abordagem, quando há a abordagem, né, e o policial convida o condutor para fazer o teste do bafômetro, deve haver o recolhimento da CNH deste condutor. Isso porque esta medida administrativa é justamente para preservar a saúde, a integridade física, tanto deste condutor como da sociedade como um todo. Por quê? Se de repente ele está sob influência de álcool, ele não pode sair conduzindo veículos por aí. Na verdade, esta é a finalidade da lei seca, da norma que instituiu esta conduta como sendo uma infração de trânsito. Outro ponto importante que precisa ser observado é que uma das medidas administrativas da lei seca, né, desta abordagem, é a retenção do documento de habilitação, justamente para o que eu falei, para que o condutor não saia conduzindo o veículo sob influência de álcool, e a retenção do veículo. Esta retenção é até a apresentação de um condutor habilitado que também deve ser submetido ao teste do bafômetro, ou seja, o condutor principal que foi abordado, que foi autuado, ele tem a opção de chamar um outro condutor para retirar o veículo dele do local da blitz. E esse condutor, ele também deverá ser submetido ao teste do bafômetro. Se o teste dele for positivo, o veículo vai ficar retido e vai ser recolhido para um depósito, tá? E tudo isso que eu estou falando precisa constar no auto de infração. Se qualquer uma destas informações não constar no auto de infração, nós teremos uma nulidade, tá? Então, muita atenção com nisso, né? Porque isso serve como tese de defesa. Outro ponto importante é você saber que se o seu teste der uma medição superior a 0,030, tem que ser, na verdade, 0,035, porque vai ser descontada a margem de erro do equipamento, você pode ser enquadrado no crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Quer ver só o que fala esse artigo? Ó, conduzir um veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência. Existe uma pena de detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Então, nesse caso, se for realizada esta medição, o condutor ele vai ser levado para uma delegacia, ele pode ser até preso, tá? E ele pode sair mediante pagamento de fiança. E aí ele vai responder um processo criminal, e aí sim nós tivemos uma alteração no Código de Trânsito Brasileiro, porque antes esta conduta, ela poderia ser convertida, né? Aliás, a pena para esta conduta, quando houver um processo criminal, se houver uma sentença condenatória, poderia ser convertida em restrição de direitos, e agora não mais. Agora esta conduta vai ser restritiva de liberdade, não mais de direitos. Então, neste ponto, nós tivemos uma alteração no Código de Trânsito Brasileiro, mas quando a conduta ela é crime. Outra coisa que você precisa saber, no ato da abordagem, quando o agente de trânsito ele recolhe o seu documento, a sua CNH, não é a partir daquele momento que a sua CNH estará suspensa. Na verdade, existem 2 processos distintos. Um para aplicação de penalidade de multa e outro para aplicação de penalidade de suspensão. E para que qualquer uma dessas penalidades ela seja efetivamente imposta, é necessário que o órgão de trânsito responsável pela autuação, ele notifique o condutor infrator, ele dê oportunidade deste condutor infrator exercer o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, como eu falei, que são direitos resguardados pela nossa Constituição Federal, para daí, lá no final, depois que se esgotam todos esses prazos para defesa, isso que nós chamamos de devido processo legal, se depois
ainda assim for mantida esta penalidade, aí sim o condutor terá efetivamente a CNH dele suspensa. Mas enquanto o processo tramita, enquanto ele se defende, enquanto exerce o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, ele pode continuar dirigindo normalmente. Outra alteração que tivemos foi a inserção do artigo 165B dentro do artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Mas esse artigo 165B, ele nada fala sobre o bafômetro, ele simplesmente fala do exame toxicológico. Eu vou fazer um outro vídeo sobre isso e também farei outros artigos e conteúdos sobre a infração pelo exame toxicológico positivo, tá? Mas não se refere, não tem relação nenhuma com o teste do bafômetro. E aí, por fim, para a gente finalizar esse vídeo, você precisa saber que você tem o direito de se defender. Já falei isso várias vezes, é um direito resguardado pela Constituição Federal. E o que anula a multa de bafômetro? Principalmente nulidades que precisam ser identificadas por um profissional qualificado, um profissional especialista, competente, que vai saber bater o olho ali no seu auto de infração e identificar essas irregularidades, tá? Então, se você tiver interesse em recorrer da multa do bafômetro, procure um especialista, um profissional da sua confiança que vai poder te orientar e trabalhar no seu caso da melhor forma possível, com mais chances de ter o seu recurso deferido. Então, era isso que eu queria falar aqui para vocês hoje. Com relação à suspensão, a multa não teve alteração nenhuma, inclusive porque a multa do bafômetro ela é autossuspensiva, o que significa que, independentemente da somatória de pontos, ela por si só gera suspensão do direito de dirigir. Tá legal? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Faço questão de responder para vocês. E se inscrevam no canal também. Curtam esse vídeo. Encaminhem para alguém que de repente precisa destas informações. Tá bom? Fico muito feliz de vocês terem ficado comigo até o final. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.